Sérgio Moro vai ser absolvido pelo TSE, contrariando todas as expectativas e representando uma grande derrota para o Bolsonaro. Todo mundo sai vitorioso nessa, até o Lula, mas o Bolsonaro é o único derrotado. Porque o Moro, ele não vai ser absolvido por questões jurídicas, mas sim um gesto político do judiciário com o legislativo para distensionar as relações. Por isso que o Safe também vai ser absolvido. Só que na vez do Bolsonaro, os gestos vão acabar e ele espera poder recuperar os direitos políticos para não ser preso. E o PL legitimou o TSE como local de votação ou julgamento do Bolsonaro. Ele se lascou. E pro Lula, o Moro como senador, tá ótimo porque ele não mobiliza ninguém, ele é um zero à esquerda, melhor o Moro do que um bolsonarista mobilizador. Mas na sua opinião, o que você acha desse pensamento do Lula sobre o Moro? E o Bolsonaro, ele vai ser o maior derrotado nessa história toda? O que você acha do TSE absolver o Moro por um gesto político? Se você concorda comigo que o Bolsonaro vai ser o maior derrotado, deixa o like e se inscreva no canal. O Bolsonaro, na verdade o Bolsonaro não, né? O Sérgio Moro, ele vai ser absolvido no TSE, porque o julgamento dele começou, mas houve um pedido de vistas. Só que segundo informações da Carolina Brígido, do UOL, o Moro vai ser absolvido por 4 votos. São 7 ministros no TSE, então ele precisaria de apenas 4 votos para ser absolvido e ele vai ter esses 4 votos. O meu cabelo tá um pouco rebelde, por isso que eu estou arrumando ele e agora estou sentindo que eu estou com ramela aqui nos meus olhinhos. Mas o Moro, ele vai ter 4 votos, então vai manter o seu mandato de pé. Ele foi absolvido no TSE, foi denunciado, né, por abuso de poder econômico, porque ele saiu como candidato a presidente, depois foi para senador. O TSE, o TRE do Paraná o absolveu e depois o PT e o PL, o partido do Bolsonaro, moveram um recurso no TSE. E esse recurso vai ser rejeitado. Especula-se ali, segundo informações da Carolina Brígido, que o TSE vai absolver o Sérgio Moro para passar uma demonstração de boa vontade. Perdão, chutei de novo. Um gesto para distensionar as relações do legislativo com o judiciário. Então a não cassação de Moro mostraria que não há um espírito de revanche e muito menos um espírito de vingança por parte do judiciário e também até por parte do Lula com o Sérgio Moro. E isso, pessoal, resulta numa situação muito ruim para o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, desde o início dessa história, ele foi procurado pelo Sérgio Moro para que não houvesse o recurso do PL no TSE. Porque ele sabia que venceria no TRE, mas no TSE... E aí o Bolsonaro prometeu para o Sérgio Moro que o PL não iria entrar com recurso no TSE. Só que o PL entrou com recurso. E o Bolsonaro, ele não queria que o partido fizesse isso, porque se o PL entrasse com recurso no TSE, o PL iria legitimar a corte como local adequado para os julgamentos. E o Bolsonaro estava sempre levantando a tese que o TSE busca prejudicá-lo. Por isso que saiu a disputa dentro do PL. Porque o Valdemar Costa Neto sabia dessas intenções do Bolsonaro e mesmo assim protocolou o recurso. O Flávio ficou fulo, o Bolsonaro também acabou com o Valdemar Costa Neto com xingamentos e palavras, né, ofensivas em uma reunião, sem a presença do Costa Neto, porque eles não podem conversar. Mas o Costa Neto não tá nem aí, ele falou assim, esqueceram de tudo que o Moro fez, e outra, eu não posso não protocolar o recurso, porque se eu fizer isso, eu vou tomar uma multa. E foi lá e protocolou o recurso à revelia do Bolsonaro, legitimando o TSE. E aí causa todo o problema, porque o Moro vai ser absolvido não por uma questão técnica, jurídica, mas por uma questão política. E não somente o Moro, porque o Sérgio Moro vai ser absolvido no TSE e também o Jorge Seife, senador bolsonarista que teria cometido abuso de poder econômico na campanha de 2022 por ter usado as estruturas da Havan, a loja lá do Luciano Heng. Ele não precisaria disso para ser vencedor, mas quis usar, problema dele, agora corre o risco de ser cassado. O Rodrigo Pacheco, em pessoa, foi se encontrar com o Alexandre de Moraes, que é presidente do TSE ainda. Vai sair no próximo mês e a Carmen Lúcia, perdão, vai ser a nova presidente do TSE. O Pacheco foi se encontrar com o Xandão e ele falou, não caça, porque vai dar problema, vamos fazer aqui um gesto de boa vontade. E aparentemente o TSE acatou o que o Pacheco solicitou. Só que assim, pessoal, acabou, né, o estoque. Pô, as provas contra o Moro estão aí. E ele vai ser absolvido.
As provas contra o Safe também estão aí, e ele vai ser absolvido. Já que é para distensionar, já distensionou. O Bolsonaro, segundo a Bela Megali do O Globo, acreditava que a chance dele ser preso hoje é muito menor do que a chance do início do ano, da época lá que ele se refugiou na Embaixada da Hungria. Porque ele não tomou tornozeleira eletrônica, por ter brincado de gatomia com o embaixador húngaro. O Jorge Safe vai ser absolvido. O Moro também. Então ele achava que pudesse surfar onda, mas não vai rolar. Porque chegaram provas contra ele, da Polícia Federal vindas dos Estados Unidos, que são pesadas, apontam para o peculato no caso das joias. O Bolsonaro ele acredita que para poder escapar da prisão, ele precisa recuperar os direitos políticos, revertendo a cassação no TSE, o que não vai acontecer, porque o estoque de boa vontade acabou pro Bolsonaro. Acabou. O que ele pode fazer? Nada. Ele não vai conseguir surfar essa onda. Se o Moro e o Safe não tivessem sido absolvidos, tivessem sido caçados, pro Bolsonaro seria melhor. Porque ele poderia, ó, lá, estão perseguindo a direita, estão perseguindo... Ah, mas agora não. Pra vocês terem uma ideia, essa história de gesto, de boa vontade, envolveu até o Michel Temer. Porque o Elmar Nascimento, que é um dos postulantes a suceder o Arthur Lira na Câmara dos Deputados, ele precisa do apoio do PL. E ele busca ali uma forma de anistiar o Bolsonaro, para conseguir o apoio da bancada do PL. Então ele foi buscar até o Michel Temer. Temer, o vampirão, ex-presidente do Brasil, porque o Temer tem uma proximidade com o Alexandre de Moraes. E eles estavam tentando arquitetar um plano para poder fazer com que o Bolsonaro fosse condenado, mas sem cumprir a pena na prisão. Seria um gesto de boa vontade do judiciário para pacificar e distensionar o país. Isso vai acontecer? Muito provavelmente não. Mas perceba que há uma busca incessante e intensa pela pacificação não, para que o Bolsonaro possa receber ali qualquer tipo de alento por parte do STF. Ele foi completamente derrotado nessa história toda. Por quê? Porque acabaram os gestos de boa vontade, o PL não acatou a vontade do Bolsonaro, o Valdemar Costa Neto não se curvou, mostrou que o Bolsonaro não manda absolutamente nada e no fim das contas, o PL acabou legitimando o TSE como um local, uma corte legítima de avaliação com relação às cassações. Então o Bolsonaro, ele simplesmente foi imensamente derrotado nessa história toda do Sérgio Moro. Ah, mas e como que fica a posição do Moro? Qual que é a opinião do Lula? O Lula, pessoal, segundo o Lauro Jardim no Metrópolis, avalia que o PT nem tinha que mexer com o Sérgio Moro. Porque o Moro, ele é um político do Paraná. Ele é bolsonarista, mas o poder de mobilização e catalisação política do Moro é inexistente hoje. Moro é um político inofensivo. Se o Moro sair, pode ser que entre um outro bolsonarista, talvez até Michele, e aí vai encher mais o saco do governo. E o governo não tem tempo para mais encheções de saco. Então é melhor ficar lá com o Sérgio Moro, que não mobiliza ninguém, que é um zero à esquerda, que é um lorpaço, do que colocar alguém que possa aí dar mais trabalho. Então todo mundo sai vitorioso, menos o Bolsonaro.